Esta é a história de uma garota que, uma vez confusa entre dois mundos, finalmente encontrou seu refúgio no Brasil. Um ano depois, Grace Harrison, uma adolescente americana de 16 anos, implorava com todo o coração aos seus pais que a levassem de volta ao Brasil. Seu desejo naquele momento era o completo oposto de um ano antes, quando ela teve que viajar para São Paulo a contragosto. Naquela época, ela mal falava português e passava o dia todo trancada em seu quarto. No entanto, uma oportunidade casual transformou seu mundo. Em um McDonald's na Avenida Paulista, em São Paulo, ela experimentou o mundo exterior pela primeira vez, um mundo cheio de surpresas e encantos. Contudo, quando o intercâmbio terminou e ela voltou para Nova York, o que a esperava era o medo, o som de tiros, o pânico e o desespero. Ela sentiu que não podia mais viver ali. Nova York, que deveria ser seu lar, a fez se fechar em seu quarto mais uma vez. Meu lugar não é aqui, a garota, confusa entre dois países, tomou sua decisão. A comovente história desta jovem, que enfrentou o que poderia ser chamado de saudade do Brasil, estava prestes a começar. Brooklyn, Nova York. Grace, 16 anos, sentou-se no sofá da sala de estar, encarando sua mala. A conversa sobre o intercâmbio surgira 3 meses antes. Seu pai, Robert, mencionou de repente durante o jantar: Grace, há um programa de intercâmbio de ensino médio para o Brasil. Você estaria interessada? Para ser honesta, Grace não tinha nenhuma opinião particular sobre o Brasil. Ela nunca tinha assistido a uma novela brasileira e não entendia a cultura. Apenas um ano antes, seu pai sugeriu que ela deveria aprender um pouco de português para o futuro. Assim, ela começou a ter aulas online uma vez por semana. Embora tenha começado de forma semi-obrigatória, Grace já conseguia dizer cumprimentos simples e entender a gramática básica. Na verdade, ela também estava um pouco entediada com a vida em Nova York. Vou tentar, ela concordou casualmente, sem imaginar que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Na manhã da partida, Rachel, sua mãe, que era enfermeira, verificava a mala de Grace repetidamente. O passaporte? Você pegou o dinheiro suficiente? Sua mãe sempre foi uma pessoa ansiosa. Tá tudo bem, mãe, Grace respondeu com um sorriso, mas no fundo sentia-se inquieta. Um país desconhecido, uma língua desconhecida, pessoas desconhecidas. Será que ela conseguiria? No aeroporto internacional John F. Kennedy, Rachel instruiu Grace: se algo acontecer, me ligue imediatamente com lágrimas nos olhos. Calma, um ano passa rápido, disse Robert alegremente, mas sua voz tremia um pouco. Grace abraçou seus pais e caminhou em direção ao portão de segurança, olhando para trás e vendo as figuras dos dois acenando, tornando-se cada vez menores. Grace respirou fundo. Após um voo de quase 10 horas, ela chegou ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Passou pela imigração e chegou ao saguão de desembarque. A cena à sua frente era estranha. As pessoas ao seu redor falavam uma língua que ela mal entendia. Grace sentiu-se subitamente sozinha. Enquanto esperava no ponto de encontro, uma dupla de mãe e filha se aproximou. Grace, certo? Uma mulher na casa dos 40 perguntou em inglês. Sim, bem-vinda ao Brasil. Meu nome é Sônia e esta é minha filha Sofia. A garota ao seu lado sorriu docemente. Prazer em conhecer. O sorriso de Sofia era caloroso, mas a ansiedade de Grace não desapareceu. Ela teria que viver com essa família por um ano inteiro. Será que ela se daria bem com eles? No entanto, Grace ainda não sabia que este país mudaria completamente seus valores. O carro seguia em direção ao coração da cidade. Grace olhava pela janela, imaginando os dias que viriam. A ansiedade superava a expectativa, mas ela já tinha dado o primeiro passo. A casa da família de Sônia era um apartamento em um bairro residencial tranquilo de São Paulo. O quarto que tia Sônia preparou para ela era aconchegante, com piso de madeira. Fique à vontade, querida, disse tia Sônia com um sorriso gentil antes de sair do quarto. Grace sentia-se tonta por causa do jet lag. O som desconhecido das motos e o canto dos pássaros do lado de fora entravam pela janela. No café da manhã do dia seguinte, tia Sônia serviu pão na chapa, mamão, queijo Minas e café com leite. Um café da manhã tão leve logo de manhã, Grace ficou confusa. Em Nova York, o café da manhã era geralmente cereal ou torradas. Ela teve um pouco de dificuldade para se acostumar com os sabores e comeu com esforço. Sofia decidiu levá-la à escola. Depois de vestirem seus uniformes, as duas saíram. No caminho para a escola, era comum ver alunos do ensino fundamental caminhando sozinhos, com suas mochilas. Essas crianças podem ir sozinhas? Grace perguntou. Sofia fez uma cara de quem não entendeu. Sim, é normal, não é?
Essa era uma cena inimaginável em Nova York. Ao chegar à escola, os colegas de classe olharam para Grace com curiosidade quando ela entrou na sala. A professora da turma apresentou. Pessoal, hoje temos uma nova aluna da América, a Grace, que vai estudar conosco. Aplausos soaram. Grace cumprimentou a todos nervosamente em um português simples. A aula da manhã começou. Para ser honesta, Grace conseguia entender o básico do português, mas quando se tratava de vocabulário específico ou explicações detalhadas, ela se perdia. As palavras em português no quadro eram familiares, mas a velocidade com que eram escritas e faladas era esmagadora. O português básico que ela aprendeu online não era suficiente para acompanhar o currículo do ensino médio. Os colegas ao seu redor anotavam diligentemente, mas Grace não sabia o que escrever. Chegou a hora do almoço. Os colegas começaram a pegar suas marmitas dos armários. Todos se reuniram em grupos, abrindo as tampas. O aroma de comida quente se espalhou. Dentro das marmitas havia pratos apetitosos e coloridos. Uau, parece delicioso! Grace não pôde deixar de exclamar. A marmita que tia Sônia preparou para ela também estava cheia de carinho. Em Nova York, o almoço era apenas um sanduíche embrulhado em filme plástico. Era difícil acreditar que alguém se esforçasse tanto todos os dias. Os colegas conversavam animadamente. Grace conseguia responder a perguntas simples, mas não entendia as piadas que faziam todos rirem juntos ou as nuances do tom de voz. Embora às vezes todos olhassem para ela e sorrissem, ela não conseguia participar da conversa. Enquanto comia com seu garfo, Grace sentiu uma forte sensação de alienação. Após o almoço, um funcionário da limpeza apareceu para limpar a sala. Grace ficou surpresa ao ver que os alunos apenas juntavam seu lixo, mas não limpavam o chão ou as mesas. É o trabalho do pessoal da limpeza, Sofia explicou. Ah, Grace murmurou. Nos Estados Unidos, a limpeza era trabalho dos zeladores, mas a ideia de não ter nenhuma responsabilidade pelo espaço compartilhado também lhe pareceu estranha. Depois da aula, Sofia a convidou para uma atividade de clube de vôlei. Quer ver? Grace recusou. Ela estava cansada e ansiosa com os olhares ao seu redor. Ela voltou para o apartamento sozinha. Tia Sônia a recebeu com um sorriso. Já voltou? Grace foi para o quarto e se jogou na cama. O primeiro dia. Tudo era tão diferente. A comida, a escola, as conversas. Tudo era tão estranho que ela não sabia se deveria estar ali. No segundo dia, no terceiro dia, a situação não mudou. Ela não conseguia entender completamente o conteúdo das aulas. Durante o intervalo, ninguém vinha conversar. Sofia, embora gentil, tinha seus próprios amigos e não podia ficar com Grace o tempo todo. Os colegas a olhavam com curiosidade, mas ninguém se aproximava para uma conversa séria. Grace tentava cumprimentá-los com seu português simples, mas a outra parte parecia um pouco desconfortável. A conversa não fluía. A hora do almoço tornou-se cada vez mais torturante. Mesmo se juntando ao grupo de Sofia, ela não conseguia participar dos tópicos de conversa. Quando todos riam, ela não sabia qual era a piada. Tudo o que podia fazer era sorrir junto enquanto comia. Uma semana se passou. Grace voltava para casa depois da escola e se escondia imediatamente em seu quarto. Ela só saía para jantar. O resto do tempo ficava no quarto. Tia Sônia, preocupada, perguntava sobre seu dia e Grace só conseguia responder com um sorriso que estava tudo bem, só um pouco cansada. A solidão aumentava a cada dia. Ela sentia falta de seus amigos em Nova York, do ambiente de língua inglesa, da vida familiar. Os dias em que ficava sozinha no quarto, mexendo no celular, continuavam. Ver as redes sociais de seus amigos em Nova York a fazia se sentir como se tivesse sido deixada para trás, sozinha. Da janela, ela via Sofia e seus amigos rindo alegremente enquanto voltavam para casa. Se eu pudesse rir assim também, mas ela não sabia como. O fato de que ela tinha que ficar ali por um ano inteiro pesava em seu coração. No meio da noite, escondida debaixo do cobertor, Grace encarava o teto. Por que as coisas ficaram assim? O fato de que ela tinha que ficar ali por um ano inteiro pesava em seu coração. 3 semanas se passaram. Numa manhã de sábado, tia Sônia suspirou na sala de estar. Grace não saía do quarto há mais de 2 semanas, exceto para as refeições. Quase não havia conversa. Sofia, a Grace está bem? Sônia perguntou à filha. Na escola, ela também fica sozinha o tempo todo, respondeu Sofia, sentindo-se um pouco culpada. Os amigos se interessaram no início, mas como a Grace não se abre muito, todos gradualmente mantiveram distância. Há algo que eu possa fazer para ajudar?
Sônia estava genuinamente preocupada com a garota de uma terra distante que estava tão solitária. Vou pensar em algo, mãe, disse Sofia em voz baixa. Naquela noite, Sofia pensou em seu quarto. Ela queria ajudar Grace, mas como? Na escola, quando tentava conversar, Grace apenas sorria em resposta, incapaz de ter uma conversa profunda. Convites para sair eram recusados. Grace veio de Nova York. Para alguém acostumada com a vida em uma cidade grande, um bairro residencial tranquilo de São Paulo poderia ser muito entediante. É isso? Sofia decidiu levá-la para passear no centro de São Paulo. Se for a Avenida Paulista, talvez tenha uma atmosfera um pouco parecida com a de Nova York. Na manhã seguinte, Sofia bateu na porta do quarto de Grace. Grace, hoje eu quero ir na Avenida Paulista, quer vir junto? Após um momento de silêncio, a porta se abriu um pouco. Avenida Paulista, Grace espiou. Vamos comprar umas coisas, tomar algo, mudar de ares. Sofia riu alegremente. Grace parecia hesitante. Ela tinha medo de sair, mas ficar trancada no quarto também não mudaria nada. Ok, Grace respondeu baixinho. O rosto de Sofia se iluminou instantaneamente. Sério? Ótimo, então se arrume. As duas se arrumaram e saíram do apartamento em direção à estação de metrô mais próxima. Só com isso, Grace já respirava o ar de fora pela primeira vez em 3 semanas. Este foi seu primeiro passeio. O céu estava claro e uma brisa agradável soprava. Ao chegar à estação de metrô, Sofia ensinou a usar o bilhete único. É só encostar o cartão. Grace seguiu as instruções. A catraca se abriu. Ela foi para a plataforma. O metrô chegou na hora. As portas se abriram e os passageiros entraram em fila de forma ordenada. Era completamente diferente do metrô de Nova York. O interior do trem era limpo, bem iluminado e não tinha cheiro ruim. Ninguém falava alto. As pessoas usavam seus celulares, liam livros ou fechavam os olhos em silêncio. E ninguém comia ou bebia. Leva uns 20 minutos para chegar na Paulista, disse Sofia. Grace olhava pela janela. A paisagem mudava. Prédios altos, bairros residenciais, áreas comerciais. Ela sentia que estava entrando no coração de São Paulo. O metrô parava pontualmente em todas as estações. Grace ficou surpresa com essa precisão. Em Nova York, atrasos eram a norma, mas aqui tudo parecia seguir um cronograma. Chegamos à Estação Consolação. Ao sair da estação, uma multidão de pessoas apareceu. A imagem próspera da metrópole se desdobrou diante de seus olhos. Painéis gigantes, luzes de neon, pessoas indo e vindo. O humor de Grace relaxou um pouco. Com fome? Vamos ao McDonald's, sugeriu Sofia. Grace ficou um pouco surpresa. McDonald's, o fast food familiar que ela frequentava em Nova York, tem McDonald's aqui também? Grace só então percebeu o que deveria ser óbvio. Ao entrar na loja, a primeira coisa que notou foi o quão claro era o interior. Iluminação suficiente, decoração moderna, uma sensação de limpeza. Os clientes na fila do balcão esperavam em silêncio. No McDonald's de Nova York era comum ver clientes gritando seus pedidos ou discutindo com os funcionários, mas aqui era diferente. O que você vai querer? Sofia perguntou, olhando para o menu. Grace olhou para a tela. Havia itens familiares como Big Mac, quarteirão com queijo e nomes que ela nunca tinha visto, como Mac Brasil. O que é isso? É um hambúrguer com um molho especial, é delicioso. Grace pediu o combo Mac Brasil. O funcionário no balcão sorriu e anotou o pedido. Um combo Mac Brasil, com batata média e coca, certo? Obrigado. A polidez surpreendeu Grace. Ao receber a comida, o funcionário entregou a bandeja com as 2 mãos. Obrigado, bom apetite. Sentada à mesa, ela desembrulhou o hambúrguer e deu uma mordida. Os olhos de Grace se arregalaram. Que delícia! O molho salgado e levemente adocicado combinava perfeitamente com a carne macia. O pão era fofo e fresco, visivelmente diferente do McDonald's de Nova York. Lá, o sabor era mais forte, com muito ketchup e mostarda, mais carne, mas bastante gorduroso. Este hambúrguer brasileiro, no entanto, era delicado, com um sabor equilibrado. Ao pegar as batatas fritas, ela teve outra surpresa. O sal estava na medida certa. As batatas em Nova York eram muitas vezes excessivamente salgadas e às vezes tinham um gosto de óleo velho. Mas estas eram crocantes, frescas e dava para sentir o gosto da batata. O McDonald's no Brasil é tão bom assim? Grace expressou seus sentimentos honestamente. Enquanto comia, Grace observou o interior da loja. Não havia restos de comida ou lixo nas mesas. O chão estava impecavelmente limpo.
Em Nova York, as mesas eram frequentemente pegajosas e às vezes havia bandejas deixadas por clientes anteriores. Mas aqui todos tinham consciência. Ao terminar de comer, levavam suas bandejas para o ponto de descarte, separando o lixo e deixando a mesa limpa para o próximo cliente. A atmosfera na loja era animada com risadas, mas não caótica. Todos pareciam felizes e cheios de vida. Vou ao banheiro. Grace se levantou e foi em direção ao banheiro. Ela ficou ainda mais surpresa. A porta não estava trancada. Nos banheiros do McDonald's de Nova York, as portas eram frequentemente trancadas para evitar a entrada de moradores de rua ou por razões de segurança. Era preciso pedir a chave a um funcionário. Mas aqui a entrada era livre. Ao entrar, Grace respirou fundo. Tão limpo. Havia papel higiênico, a lixeira não estava transbordando e tinha até um cheiro agradável. Era um mundo completamente diferente de Nova York. A pia tinha torneira com sensor. Na sua primeira saída em 3 semanas, Grace se viu com um sorriso no rosto. O mesmo McDonald's, mas por que era tão diferente? O sabor, a atmosfera, o banheiro, tudo era cuidadoso, limpo e confortável. Grace sentiu que tinha experimentado a bondade do Brasil pela primeira vez. De volta à mesa, Sofia esperava. E aí? Muito limpo. Nada parecido com Nova York, Grace respondeu honestamente. Sofia sentiu feliz. Eu acho isso normal, não é? Eu quero andar mais. Saindo do McDonald's, Sofia apontou para a frente. Vamos a uma padaria? Elas entraram em uma padaria movimentada. O ar era preenchido com um cheiro delicioso de pão fresco e café. Assim que entrou, Grace ficou impressionada com a variedade de produtos. Dezenas de tipos de pães, salgados como coxinhas e pães de queijo, bolos, doces, tudo lindamente arrumado. Incrível! Quanta variedade, Grace murmurou. As lojas de conveniência em Nova York vendiam principalmente lanches e bebidas. Era raro encontrar boas opções de refeição, mas aqui havia de tudo. A seção de bebidas era ainda mais impressionante, com dezenas de sucos frescos. Tudo isso é suco de fruta de verdade? Sim, laranja, abacaxi com hortelã, açaí. Muitos, explicou Sofia. Grace ficou parada em frente às prateleiras, olhando um por um. O design das embalagens era delicado. O chão brilhava de limpo. No balcão, um funcionário cumprimentou com entusiasmo. Boa tarde. Pois não? Sofia pediu um suco. O funcionário processou o pedido com habilidade e perguntou educadamente. Gostaria de CPF na nota? A atitude atenciosa do serviço impressionou Grace. Em Nova York, os caixas muitas vezes passavam as compras enquanto mexiam no celular ou nem olhavam para o cliente. Saindo da padaria, Sofia sugeriu: vamos andar pela Paulista? Aqui só tem gente jovem. As duas caminharam pela avenida fechada para carros. As calçadas estavam repletas de lojas com letreiros coloridos, roupas, bugigangas, barracas de artesanato, artistas de rua. Cada lugar tinha seu próprio charme. Isso é tão fofo. Grace parou em frente a uma loja de acessórios. Havia presilhas de cabelo e brincos coloridos por toda parte. Grace experimentou vários e acabou comprando uma presilha em forma de estrela. Mesmo sendo uma pequena compra, Grace estava feliz. Enquanto caminhava, Grace observava os arredores. Embora não houvesse muitas lixeiras na rua, o chão estava quase sem lixo. Todos guardavam seu próprio lixo ou o descartavam em lixeiras nas estações de metrô e lojas. Em frente a uma barraca de açaí, Sofia parou. Quer um açaí? As duas pediram. O atendente preparou as tigelas com habilidade. Açaí batido, coberto com granola, banana e leite em pó. Você pode escolher as coberturas, explicou Sofia. Dando a primeira colherada, o açaí gelado e cremoso misturado com a crocância da granola explodiu em sua boca. Delicioso! Grace sorriu. Era melhor do que qualquer coisa que ela já tinha provado em Nova York. Grace, você se divertiu hoje? Sim, muito. Grace respondeu do fundo do coração. Sua primeira saída em 3 semanas. Embora estivesse ansiosa no início, foi muito bom ter vindo. Da próxima vez, vamos de novo. Sim, eu quero vir de novo. Aquele dia se tornou um ponto de virada. A porta do coração de Grace se abriu um pouco. Ela começou a se interessar pelo Brasil. Talvez ainda haja muitas coisas que eu não entendo. Eu quero conhecer mais este país. Esse sentimento começou a se formar no coração de Grace. Hora de ir para casa, disse Sofia. No caminho da estação de metrô para casa, Grace notou uma cena. Uma jovem andava sozinha, olhando para o celular e usando fones de ouvido, completamente relaxada, sem qualquer sinal de alerta. Não muito longe, outra mulher carregava uma bolsa de marca, também sozinha.
Andar sozinha à noite era uma situação a ser evitada ao máximo em Nova York, especialmente em lugares com pouca gente. Andar mexendo no celular era considerado uma loucura, era preciso estar sempre alerta, segurando a bolsa com força, mas aqui era diferente. Sofia, Grace perguntou, andar sozinha à noite não é perigoso? Sofia pareceu confusa. Não, é seguro. Bem, neste bairro é tranquilo. Você não tem medo? Não, nenhum. Todo mundo faz isso. Essas palavras chocaram Grace. Em Nova York, andar sozinha à noite era um risco, mas aqui era normal. Um dia, depois da escola, no caminho de volta para casa com Sofia, elas passaram por um pequeno parque. Várias crianças que pareciam ser do ensino fundamental estavam brincando. Não havia adultos por perto. Aquelas crianças estão brincando sozinhas? Sofia assentiu. Devem ser crianças daqui do bairro. Depois da escola, elas vêm brincar no parquinho. Grace arregalou os olhos. Alunos do ensino fundamental brincando em um parque sem supervisão dos pais, isso era impensável em Nova York. O risco de sequestro ou acidentes era muito alto. E de manhã, elas vão para a escola sozinhas também? Sim, a maioria dos alunos do fundamental no Brasil vai a pé para a escola ou com um grupo de amigos. Os pais não se preocupam tanto porque o Brasil é seguro. Essa frase atingiu Grace profundamente. É seguro. Isso não era algo que se considerava garantido em Nova York. Estar sempre em guarda, avaliando riscos constantemente. Essa era a vida cotidiana em Nova York. Mas aqui, as pessoas não duvidavam da segurança. As crianças podiam ir para a escola sozinhas, as mulheres podiam andar sozinhas à noite. O Brasil é incrível, disse Grace. Sofia riu um pouco orgulhosa. Fico feliz que você ache isso. De volta ao quarto, na cama, Grace pensou. Talvez este país seja muito melhor do que eu imaginava. Desde o dia na Avenida Paulista, Grace começou a participar mais da vida escolar. Numa segunda-feira, a professora da turma anunciou o cronograma da gincana escolar daquele ano. Esta semana, começaremos os treinos para a gincana. A professora anunciou. Depois da aula, os colegas se reuniram com seus equipamentos esportivos. Sofia disse gentilmente, Grace, vamos treinar juntas. Grace pegou um bastão de revezamento. Os outros colegas começaram a treinar com habilidade. Alguns corriam, outros praticavam o arremesso, outros organizavam as estratégias, todos faziam sua parte em silêncio. Grace também começou a praticar. Embora estivesse um pouco desajeitada no início, logo se acostumou. Um colega ao lado dela sorriu e disse, Grace, você corre muito bem. Grace entendeu aquele português simples. Obrigada, ela respondeu com um sorriso. Depois do treino, todos se reuniram. Foi divertido fazer isso juntos, disse Sofia. Grace também sentiu o mesmo. A ideia de que os alunos se dedicavam tanto por um evento escolar, que a princípio lhe pareceu estranha, agora fazia sentido. Era sobre o orgulho e a responsabilidade pelo seu time. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, uma colega se aproximou. Grace, quer almoçar com a gente? Foi a primeira vez que um colega que não era Sofia a convidou. Grace assentiu feliz. Claro, obrigada. Juntando-se a um pequeno grupo, eles arrumaram as mesas. Todos abriram suas marmitas. Sua mãe que fez? Grace perguntou. Sim, ela faz toda manhã. Grace pensou em tia Sônia. Ela também fazia uma marmita para Grace todas as manhãs. Frango grelhado, arroz, feijão, tudo feito com amor. Sua mãe é incrível, disse Grace. Todos riram. A conversa fluiu lentamente. O português de Grace ainda não era perfeito, mas seus amigos a ouviam com paciência. Quando a comunicação falhava, eles usavam gestos. Riam juntos, desfrutavam do almoço juntos. Grace sentiu que pela primeira vez fazia parte da turma. No final de maio, a escola inteira estava em polvorosa. Em junho, seria realizada a gincana escolar. O que é uma gincana? Ela perguntou. É um evento onde a escola inteira compete em vários esportes e jogos. Tem corrida de revezamento, cabo de guerra e outras coisas, explicou Sofia. Grace ficou muito interessada. As escolas em Nova York tinham aulas de educação física, mas não um evento tão grande que envolvesse toda a escola. O professor de educação física anunciou que a gincana daquele ano seria uma competição entre as turmas do segundo ano. Grace foi escolhida como corredora na equipe de revezamento por ser rápida. Grace, contamos com você, disseram seus colegas de equipe. Embora nervosa, Grace estava animada. O treinamento acontecia depois da aula. Todos treinavam com seriedade, praticando a passagem do bastão, as curvas. De novo, ordenava o professor. Todos repetiam o exercício várias vezes.
Grace ficou surpresa com a seriedade de todos, mas essa seriedade a fazia se sentir bem. Todos se esforçavam por um objetivo comum, unidos como um só. Depois do treino, todos se reuniam em um círculo para uma reunião. Amanhã temos que correr mais rápido, passar o bastão perfeitamente. Grace também tentou dizer em português: vou tentar correr mais rápido. Todos a aplaudiram. A partir daquele dia, Grace participou de todos os treinos, não apenas do revezamento, mas também dos treinos de outros esportes, suando e rindo com seus colegas de classe. O dia da gincana. O campo de esportes estava decorado com tendas. Os alunos usavam faixas na cabeça com as cores de suas turmas. Grace também amarrou sua faixa e ficou com seus colegas de equipe. A cerimônia de abertura. O discurso do diretor. O juramento dos atletas. Em meio a uma atmosfera vibrante, a gincana começou. Embora Grace não tenha participado da corrida de 100 metros, ela ficou na lateral do campo torcendo por seus colegas. Vai! Ela gritou em português. As pessoas ao seu redor também gritavam. Esse sentimento de unidade encheu o coração de Grace. Finalmente, chegou a hora da corrida de revezamento. Grace era a terceira corredora. De pé na linha de partida, seu coração batia forte. O tiro de partida soou. O primeiro corredor disparou. A competição entre as turmas era acirrada. O bastão foi passado para o segundo corredor, que se aproximava cada vez mais de Grace. Grace se preparou. Grace! Gritou um colega de equipe. Ela estendeu a mão, pegou o bastão e correu com todas as suas forças, cortando o ar. Os gritos de torcida das arquibancadas ecoavam em seus ouvidos. Grace, vai! Ela ouviu a voz de Sofia. Ela correu como nunca, passando o bastão para o quarto corredor. O último corredor cruzou a linha de chegada. A equipe deles chegou em primeiro lugar. Conseguimos! Os colegas de equipe se abraçaram e gritaram. Grace também se juntou ao círculo. Grace, você correu muito rápido. Todos sorriam e a elogiavam. As lágrimas de Grace rolaram. Eram lágrimas de felicidade. O sentimento de pertencer a uma equipe, de lutar e rir junto com todos, era algo que ela nunca havia experimentado em Nova York. Na cerimônia de encerramento, a turma deles ganhou o prêmio de campeã geral. Ao sair do campo de esportes, Grace olhou para trás. Aqui eu mudei. Eu encontrei uma nova eu no Brasil. Foi divertido, né? Sofia riu ao seu lado. Foi incrível. Grace respondeu com sinceridade. Naquele dia, Grace teve certeza de que amava o Brasil. Dezembro chegou. O dia de voltar para casa se aproximava. O programa de intercâmbio de um ano estava quase no fim. Grace arrumava sua mala no quarto. A presilha de cabelo que comprou na Paulista, os autógrafos dos amigos, as fotos da gincana, todas eram memórias preciosas. Na última semana, a turma organizou uma festa de despedida. Os colegas lhe deram um cartão gigante cheio de mensagens de despedida. Grace, se cuida, volte para o Brasil. Não se esqueça de nós. Grace pegou o cartão segurando as lágrimas. Obrigada a todos, ela disse em seu melhor português. Os colegas a aplaudiram. Um ano antes, quando ela entrou naquela sala, mal falava a língua, não conhecia ninguém, era solitária e introvertida. Mas agora era diferente. Todos haviam se tornado seus amigos. Na noite antes de voltar, Grace e Sofia estavam no quarto. Amanhã você realmente vai embora, disse Sofia com tristeza. Grace assentiu. Sofia, obrigada. Foi por sua causa que eu mudei. Eu não fiz nada. Não, você fez. Se você não tivesse me levado à Avenida Paulista, eu provavelmente ainda estaria escondida no quarto. Grace agradeceu do fundo do coração. Vamos manter contato. Claro, todos os dias. As duas se olharam e sorriram, mas por trás do sorriso escondiam a tristeza da despedida. Grace, você ama o Brasil? Amo muito, Grace respondeu sem hesitar. Eu não quero voltar para Nova York, mas sinto falta dos meus pais, então tenho que ir. Sofia assentiu. Na manhã seguinte, Grace tomou seu último café da manhã brasileiro. Pão na chapa, frutas, queijo. Era o sabor que tia Sônia preparava para ela todos os dias durante o último ano. Tia Sônia, obrigada por cuidar de mim durante todo este ano. Grace fez uma reverência profunda. Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas. Grace, esta sempre será sua casa. Volte sempre, viu? Sim, eu com certeza voltarei. No aeroporto de Guarulhos, Sônia e Sofia foram se despedir. Após o check-in, Grace caminhou em direção ao saguão de embarque. É hora de ir. Sofia correu e a abraçou. Grace, você tem que voltar para nos ver. Com certeza. Grace a abraçou de volta com força.
Antes de passar pela segurança, Grace se virou e acenou, vendo as figuras das duas desaparecerem. Ela enxugou uma lágrima e continuou pelo corredor até o portão. No caminho, Grace olhou pela janela. O céu do Brasil, a cidade do Brasil. Este país, ao qual ela chegou com tanta apreensão um ano antes, agora fazia-se sentir tão apegada. Obrigada, Brasil, Grace sussurrou. O avião decolou. A paisagem abaixo diminuía. Grace pressionou a mão contra a janela. Adeus. Quando o avião pousou no aeroporto JFK, Grace se sentiu confusa. O ar de Nova York era familiar, mas havia um sentimento de estranheza. Robert e Rachel, seus pais, vieram buscá-la. Bem-vinda de volta, Grace. Estou de volta, Grace respondeu com um sorriso, mas seu coração estava no Brasil. No caminho de volta para o Brooklyn, a paisagem pela janela era ao mesmo tempo familiar e estranha. Havia lixo nas ruas, grafite nas paredes, eram cenas que ela não via no Brasil. Ao chegar em casa, seu quarto estava o mesmo de um ano antes, mas Grace sentiu que algo estava errado. No dia seguinte, seus amigos a contataram para se encontrarem em um McDonald's próximo. Assim que entrou na loja, Grace ficou chocada. Havia bandejas e lixo de clientes anteriores nas mesas. Havia papéis no chão, o lugar era barulhento, com pessoas falando alto ao telefone. Era completamente diferente do McDonald's na Avenida Paulista. Na fila para pedir, o funcionário tinha uma expressão vazia, um tom de voz frio. Grace fez seu pedido. O funcionário jogou a comida em um saco de forma mecânica e o atirou no balcão, sem um obrigado. Os funcionários no Brasil sempre sorriam, diziam obrigado e entregavam a comida com as duas mãos. Sentada, ela comeu o hambúrguer. O sabor era forte, as batatas fritas excessivamente salgadas, completamente diferente do sabor delicado do Brasil. Seus amigos chegaram atrasados. Desculpa o atraso. Sem um pedido formal de desculpas, eles se sentaram. Grace foi ao banheiro. A porta estava trancada. Ela teve que pedir a chave a um funcionário. Lá dentro, o chão estava molhado, a lixeira transbordando, o papel higiênico quase acabando. Ela sentiu falta dos banheiros sempre limpos e cheirosos do Brasil. Grace suspirou profundamente. Dias depois, Grace foi às compras com os amigos. Entrou na estação de metrô. O painel na plataforma não indicava quando o próximo trem chegaria. Após 10 minutos de espera, o trem ainda não havia chegado. As pessoas ao redor estavam acostumadas, atrasos eram normais. Finalmente o trem chegou. Dentro, alguém ouvia música alta, outros conversavam em voz alta, ninguém se importava com os outros ao redor. No metrô em São Paulo, todos eram silenciosos e ordenados. Em um café, seus amigos só mexiam no celular ou falavam sobre si mesmos. Quando Grace tentou compartilhar suas experiências no Brasil, foi imediatamente interrompida por um "arrumei um novo namorado". Ninguém queria ouvi-la. De volta para casa, Grace se escondeu em seu quarto. Ela mandou uma mensagem para Sofia. Voltei para Nova York, mas sinto que algo está errado. Sofia respondeu, Grace, como você está? Se estiver se sentindo sozinha, pode me ligar a qualquer hora. As palavras gentis aqueceram o coração de Grace. Olhando pela janela, ela viu a paisagem de Nova York que antes amava. Agora, ela sentia falta da vista noturna de São Paulo, das luzes da Paulista, das ruas limpas e seguras. Grace percebeu que não conseguia mais voltar à sua vida antiga. Numa tarde, 2 semanas após seu retorno, Grace foi ao supermercado com sua mãe. De repente, bang, bang, um som alto e explosivo rasgou o ar. Eram tiros. Abaixem-se, alguém gritou. As pessoas gritavam e corriam. Rachel abraçou Grace e se escondeu atrás de um prédio. O coração de Grace disparou, seu corpo tremia incontrolavelmente. Os tiros continuaram. Foram apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. O som da sirene se aproximava. Você está bem? Rachel perguntou. Estou bem, Grace respondeu tremendo. Mas, na verdade, algo estava muito errado. O medo a paralisou. Em um ano inteiro no Brasil, ela nunca sentiu um medo como aquele. Não precisava se preocupar em andar sozinha à noite, não precisava se preocupar com tiroteios. Mas aqui, o perigo podia acontecer a qualquer momento. De volta para casa, Grace desabou no chão. Rachel lhe trouxe um copo de água. Ela tremia tanto que não conseguia segurar o copo. Está tudo bem agora, estamos seguras. Mas nos ouvidos de Grace, o som dos tiros ainda ecoava. O noticiário informou que 2 pessoas haviam morrido. Naquela noite, Grace não conseguiu dormir. Quando fechava os olhos, via o tiroteio e os gritos. É assustador demais. No dia seguinte, Grace não se atreveu a sair do quarto. Todo o som vindo de fora soava como um tiro.
O escapamento de um carro, uma porta batendo, tudo a assustava. Uma semana se passou e ela ainda estava trancada em seu quarto com as cortinas fechadas, assim como quando chegou ao Brasil pela primeira vez. Ou talvez pior, naquela época era por causa da língua, agora era por causa do medo. Seus pais estavam muito preocupados. Grace, você não pode continuar assim. Mas estou com tanto medo, Grace chorou. E se houver outro tiroteio? Ela queria entrar em contato com Sofia, mas não sabia o que dizer. Ela sentiu uma saudade imensa do Brasil. Aquele país seguro, onde as crianças podiam ir à escola sozinhas, onde as mulheres podiam passear à noite com tranquilidade. No terceiro fim de semana após o incidente, Sofia ligou por vídeo. Grace, você não parece bem. Sofia notou imediatamente que algo estava errado. Grace contou sobre o tiroteio, o som dos tiros, o medo, o isolamento. Sofia ouviu em silêncio. Isso é terrível. Fico tão feliz que você esteja bem. Estou com muito medo, não consigo sair de casa. Grace chorou. Grace, volte para o Brasil, disse Sofia com seriedade. Mas como eu posso voltar? Posso fazer outro intercâmbio? Vou pedir para minha mãe perguntar na escola. Essas palavras deram a Grace uma centelha de esperança. Eu quero voltar para o Brasil. Eu realmente quero voltar, ela disse com sinceridade. O Brasil é tão seguro. Eu não ouvia tiros, podia andar à noite tranquilamente. Eu sei que quando eu estava no Brasil eu não tinha medo de nada. As duas conversaram por muito tempo, relembrando as memórias do Brasil, a gincana. Depois da chamada, Grace abriu as cortinas pela primeira vez em 3 semanas. A luz do sol entrou no quarto. Alguns dias depois, Sofia mandou uma mensagem. A escola disse que pode te aceitar para um programa de curta duração. Em setembro tem a gincana. Você vem? A gincana. Eu quero ir. Com certeza quero ir. Naquela noite, Grace reuniu coragem e foi até a sala de estar. Pai, mãe, preciso falar uma coisa. Eu quero voltar para o Brasil. Seus pais se entreolharam, surpresos. Voltar para o Brasil? Em setembro tem a gincana. Sofia me convidou. Mas não é para passear. Eu quero fazer um curso de curta duração. Neste seu estado mental instável? Rachel expressou sua preocupação. Mãe, não é isso. O motivo de eu não sair é porque aqui é assustador. Mas no Brasil eu não tenho medo. Lá é seguro. Eu consigo viver minha vida com tranquilidade. Por favor, me deixem ir para o Brasil de novo. Grace implorou. Seus pais conversaram durante a noite. Na manhã seguinte, Robert, seu pai, disse: nós permitimos que você vá, por 3 meses, de setembro a dezembro. Sério? Mas com uma condição. Videochamadas toda semana e se algo acontecer, você nos contata imediatamente. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Em setembro, Grace pousou no aeroporto de Guarulhos mais uma vez. Sofia e tia Sônia a esperavam no saguão de desembarque. Grace, Sofia correu para ela. As duas se abraçaram. Eu voltei, disse Grace do fundo do coração. De volta ao apartamento, o quarto estava com o cheiro familiar de madeira. As grades da janela, a vista noturna, tudo a fazia sentir saudades. Naquela noite, Grace deitou na cama e respirou fundo. Uma sensação de segurança percorreu seu corpo. Aqui não há tiros, aqui é seguro. No dia seguinte, na escola, os colegas a receberam calorosamente. Grace, você voltou. Vamos ganhar a gincana juntos. No fim de semana, a gincana. Grace amarrou a faixa na cabeça novamente, de pé na pista para o revezamento. Ela recebeu o bastão e correu com todas as suas forças. A sensação do vento em seu corpo, os gritos de torcida da plateia, tudo isso a fazia se sentir viva. No final, a equipe deles venceu. Durante uma pausa no campo, Sofia se sentou ao seu lado. Você parece tão feliz. Muito feliz. É tão bom estar de volta ao Brasil. Se eu pudesse ficar para sempre, seria ótimo. Grace assentiu. Eu decidi. Vou prestar vestibular para uma universidade no Brasil. Eu quero estudar aqui, trabalhar aqui. Os olhos de Sofia brilharam. Sério? Vou explicar para os meus pais. Mesmo que não seja fácil, eu vou conseguir. A voz de Grace estava cheia de determinação. Naquela noite, Grace fez uma videochamada com seus pais. Eu quero entrar em uma universidade no Brasil e quero viver aqui no futuro. Embora seus pais estivessem surpresos, ao verem o rosto sorridente de sua filha de volta, eles disseram: vamos considerar isso seriamente. Grace olhou pela janela para a vista noturna de São Paulo. A cidade tranquila, segura e linda. Ela imaginou seu futuro frequentando a universidade, trabalhando e vivendo aqui. Esse era o seu sonho. Obrigada, Brasil, disse Grace suavemente. Este país a havia transformado, lhe dado esperança e estava prestes a se tornar seu futuro.
A nova vida de Grace estava apenas começando.